Olá, graça e paz. Tudo bem com você? Você está no canal da Igreja Reformada Deus Presente. E eu queria compartilhar com você um trecho que está lá no capítulo 9 de João, que fala da cura do cego de nascença. Só um pedacinho, bem no começo, diz assim: Caminhando Jesus viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou? Este ou seus pais para que nascesse cego? Respondeu Jesus: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. Meus queridos, muitas vezes nós não sabemos de onde saíram os problemas das pessoas. Nós não sabemos por que tal pessoa passa tal sofrimento, ou por que nós mesmos passamos alguns sofrimentos. Nós sabemos que Deus é soberano, nós sabemos que os propósitos dele não são frustrados, né? Mas aqui existe uma explicação para aquilo que parece não ter explicação para nós. Quando Jesus fala que os discípulos perguntam, né, quem foi que pecou, se foi uma maldição hereditária, ou seja, o pai pecou ou a mãe pecou e por isso o filho nasceu cego, ou se foi ele mesmo que pecou. Ora, se ele nasceu cego, ele não tinha nem como ter pecado, porque afinal de contas ele ia pagar pagar pelo pecado antes mesmo de nascer, né? Muito estranho isso. A pergunta não foi uma pergunta muito bem feita pelos discípulos, mas a resposta de Jesus foi perfeita quando ele diz assim: nem ele pecou, nem seus pais, no verso 3 do capítulo 9. Mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. Olha só, meus queridos, muitas vezes a gente não sabe de onde vêm os problemas que nós estamos passando. Muitas vezes nós não sabemos por que nós temos sofrido tal problema na nossa família, na nossa casa. Mas uma coisa você pode ter certeza: tudo aquilo que a gente passa tem um propósito. No caso, do cego de nascença, ele foi curado. E aí Jesus fala aqui que se manifestou nele as obras de Deus. Então nós podemos concluir que aquele rapaz nasceu cego para que um dia se encontrasse com Jesus e naquele dia ele fosse curado. E as pessoas olhassem com espanto para ele. Porque uma das características que eram destacadas para que o Messias fosse reconhecido era que ele curasse um cego de nascença, ressuscitasse um morto e outros que eu não me lembro agora. Mas curar um cego de nascença foi era um dos requisitos para que Jesus fosse considerado o Messias. E ele curou. Pois bem, o seu problema pode estar relacionado a isso, a glória de Deus, a manifestação da glória de Deus. Você talvez não saiba por quê, mas tudo isso que a gente está passando, que você está passando, serve para que você possa ajudar, para que você possa consolar, para que você possa trazer para o reino de Deus as pessoas. Então, toda vez que você estiver passando por um problema, ao invés de você ficar perguntando para Deus: por que, Jesus? Mas por que eu estou passando por isso? O que eu fiz para Deus? Como muitas pessoas falam. Ao invés de você fazer isso, você vai perguntar para o Senhor assim: Senhor, como eu posso aprender? O que eu aprendo aqui para que eu possa fazer mais pelo seu reino, para que eu possa glorificar seu nome, para que as obras do Senhor sejam manifestas na terra através da minha vida. Então, quando você modificar o seu pensamento, você vai ser consolado pelo Espírito Santo. E você vai ser consolado porque você vai entender que aquilo que você está passando tem um propósito, serve de ajuda para o próximo. Porque nós estamos aqui, meu irmão, nessa terra ainda, é para isso, para ajudar o próximo, para trazer o reino de Deus para a terra, para manifestar as obras do Senhor. Que você hoje consiga ver seus problemas de outra forma. Porque aquele que não sofreu não sabe consolar aquele que sofre. Os aconselhamentos são feitos, em sua maioria, por pessoas que são experientes, não por pessoas que são estudiosas. As pessoas estudam, mas elas precisam ter experiência no sofrimento para poder se colocar no lugar do outro. Então, o trabalho de Deus conosco é assim. Então, a partir de hoje, olha com outro olhar para o seu problema. Tá? E que Deus abençoe você,
e que sua mente seja aberta para as coisas de Deus, que Ele possa se revelar a você, como Ele se revelou aqui para o cego de nascença. Ele evangelizou o cego de nascença. Ele falou lá mais no final do capítulo, né? Ele falou assim, crês tu no Filho do Homem? Ele evangelizou aqui o cego. Aí o cego disse, quem é, Senhor, para que eu nele creia? E aí Jesus falou, eu sou, né? Eu sou, esse que fala contigo é o Filho do Homem. Então, Jesus evangelizou o cego de nascença, né? Que já estava curado. E então, o cego falou, creio, Senhor, e o adorou. Então aqui nós vemos também que adorar a Deus transforma as nossas vidas, né? Porque a partir daqui ele já era outro homem. Ele não se tornou outro homem apenas porque foi curado, ele se tornou outro homem porque ele foi transformado pelo poder de Deus. Ele creu em Jesus Cristo. Que seja assim com você também nesse dia. E que você receba o amor, a paz, a tranquilidade de Deus, a tranquilidade mesmo em meio aos problemas. Um grande abraço para você e até a próxima.